Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria cumprimento vocês através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje temos um tema muito bacana, as Escrituras Sagradas, para nós estudarmos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Tua Palavra e poder estudar. Nos abençoe nos guiando na busca do sustento para a nossa fé. Que sejamos fortalecidos em Tua Palavra, que sejamos fortalecidos em nossa fé e na direção do Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus e a aliança. O verso principal está em Neemias, capítulo 9, verso 38, e no capítulo 10, verso 39, que consta o seguinte: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Irmãos, Deus e a aliança. Quando nós olhamos essa palavra aliança relacionada entre nós e Deus, nos apresenta, quem sabe, 3 palavras que ilustram bastante essa situação: estabilidade, alinhamento, balanceamento. Por que essa comparação com atividades mecânicas? Veja bem, um carro, para ele estar dirigindo numa autopista, a coisa melhor que se possa ter nas mãos de um motorista é um carro com muita estabilidade. E o carro jamais vai ter estabilidade se ele tiver desbalanceado, faltando os pezinhos na roda. Vai fazer esse movimento, a roda vai ficar balançando, fazendo o volante tremer. E isso, com certeza, é um fator de desestabilização. Se o carro, por outro lado, também estiver desalinhado, o carro desalinhado, ele, quando entra numa curva, ele vai cantar pneu. Significa que a roda está deitada, ou para dentro, ou para fora. E isso também é um fator gravíssimo de desestabilização. São fatores que fazem com que nós percamos com facilidade a direção do veículo. E essa direção, se não estiver na nossa mão, quem vai garantir o resultado dessa viagem? Ou desse passeio? É muito sério isso. A aliança com Deus nos mantém em plena estabilidade de viagem rumo ao céu. E por todos os caminhos de nossa vida que nós passarmos, conectados com Deus, a nossa fé estará numa estrutura tão bacana que nós não balançaremos nem um pouquinho, que nós não derraparemos nem um pouquinho, enquanto olharmos para Ele. Como foi Pedro. Pedro, ele saiu do barco em direção a Cristo. Enquanto ele olhou para Cristo, ele não submergiu. A partir do momento que ele tirou os olhos de Cristo para olhar para os apóstolos, porque ele estava fazendo algo que eles não tiveram coragem de fazer ou não tiveram disposição, ele achou que ele estava melhor do que os outros, ele afundou. Aí está o X da questão. Se temos uma aliança com Deus, de fato, abraçamos uma relação, e que numa aliança, como qualquer aliança, é como um acordo. Existem obrigações de ambas as partes. E o interessante é que Deus, no relato da aliança que fez com a humanidade desde os primórdios, Ele quantas e quantas vezes tem abençoado o seu povo sem o seu povo estar cumprindo com a parte do trato. Lamentavelmente, algumas vezes ele teve que abrir mão das bênçãos e deixar eles pagar o preço, para eles entenderem a responsabilidade de cumprir com a parte deles. E a lição dessa semana está abordando exatamente isso. Nos incentivar a enxergar a importância, a verdadeira importância da nossa parte no cumprimento dessa aliança.
No segundo tema, nós temos a ideia da aliança. Analisando Neemias capítulo 10, verso de 1 a 29, como também no capítulo 9, do verso 36 ao 38, nós poderíamos desenvolver o entendimento desse contexto aqui em três partes distintas sobre a ideia da aliança. Abrindo Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3, nós entendemos os primórdios da humanidade, os primórdios desse planeta e também do universo. É um assunto bastante delicado e o aprofundamento maior desse contexto em si, se você for no Escatologia versão 5 e analisar aí no meu canal, você aprofundará dentro dos detalhes da criação. Aí no meu canal, Professor Rafael Diniz Caetano, Escatologia 5. Aula 1, aula 2, aula 3, ainda está em andamento essas aulas. Elas acontecem na garagem da minha casa, uma vez por semana. E é gravado e colocado no canal. Aí você aprofunda dentro de assuntos bíblicos realmente delicadíssimos, mas eletrizantes. Vale a pena assistir. Olhando para o contexto aqui de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, fazendo um paralelo com esses textos de Neemias, relacionados com a aliança, nós vimos que por opção da própria raça humana, eles escolheram desobedecer. E, consequentemente, toda uma estrutura maldita, ou seja, de descriação, começou a acontecer. Tudo contrário à criação e à vida. Os papéis começaram a se inverter no planeta. E o ser humano passou a conhecer o lado da descriação ou da destruição, causado por escolhas da própria raça humana. E toda a natureza sentiu e sente até hoje gemidos inexprimíveis, aonde quer que o pecado tenha acontecido. Mas é interessante notar também que dentro do contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no livro de Salmos, no livro de Hebreus, aparece um personagem chamado Melquisedeque, que era filho de Adão, que não pecou. Esse continuou como raça pura. E os nossos primeiros pais, infelizmente, optaram por suas escolhas fazer parte da raça caída. Mas assim que eles caem e pecam, Melquisedeque, evidentemente, assumiu o comando dentro do jardim, porque o jardim foi colocado querubins lá fora e ele ficou fechado para que o homem não fosse até a árvore da vida e comesse e vivesse em pecado eternamente, como apresenta o contexto bíblico. Está aí uma tese clara de que Melquisedeque é registrado na Bíblia como membro desse planeta, como estava aqui nesse planeta. Ele esteve no encontro com Abraão, ele aparece no livro dos Salmos, ele aparece lá no livro de Hebreus, e com muita riqueza de detalhe. E ele, esse indivíduo, que não caiu, que não pecou, ele é que transferiu o sumo sacerdócio para Cristo, daquele santuário que Deus construiu e não o homem, segundo a ordem de Melquisedeque. Dentro da escatologia a gente estuda muito sobre isso aí, na lição não dá tempo de aprofundar. Mas aqui a gente vê a escolha de quem preferiu seguir por um lado e quem preferiu seguir por outro. Bíblico, não adianta fugir disso, é contexto bíblico. Um segundo ponto a ser observado aqui dentro desse contexto é João 8,44. Quando Jesus trata do assunto do pecado, apontando para o inimigo, ele diz que o diabo era mentiroso e homicida desde o princípio. Quer dizer, isso remonta a Gênesis capítulo 1, verso 1, mostrando que o gemido da criação que Paulo fala lá em Romanos 8, 23, esse gemido é anterior à criação e formação do planeta Terra aqui. É anterior à criação dos nossos primeiros pais. E já existia então a mentira e o homicídio girando em algumas partes do universo. E esses seres, evidentemente, num maldito dia, lá em Apocalipse capítulo 12, verso de 7 a 12, apresentam uma batalha no céu, onde eles foram expulsos de suas regiões celestes e lançados aqui na terra. Então, isso deixa um relato triste, um relato gravíssimo
onde aqui, é claro, é um campo de batalha gravíssimo do grande conflito entre o bem e o mal. Analisando dentro desse contexto aqui, na visão de alguns estudiosos, quando os nossos primeiros pais saíram do Jardim do Éden, os seus primeiros filhos fora do Jardim do Éden foram Caim e Abel. Caim matou Abel, todo mundo conhece a história. E aí só quando nasceu Sete é que esse indivíduo deu sequência à genealogia dos filhos de Deus. Porque Caim pegou a sua mulher e foi viver na terra de Nod. Nós temos esse relato no capítulo 4, entre o verso 17 ao verso 19, aí do livro de Gênesis. Caim assumiu uma genealogia conhecida então como genealogia dos filhos dos homens. E alguns estudiosos, equivocadamente, às vezes comentam que Lameque, de Caim, foi o primeiro a introduzir a poligamia no planeta Terra. E ele não introduziu a poligamia. Registro bíblico de poligamia, o primeiro registro bíblico de poligamia não foi de Lameque. Lameque é um registro de bigamia. É o que consta no capítulo 4, verso 14 de Gênesis. Ada e Zilá eram as duas esposas dele. Isso é bigamia, não é poligamia. Poligamia, nós temos o primeiro registro bíblico, o próprio Abraão. Gênesis capítulo 25, verso de 1 a 6. Vai lá, você vai ver. Sabemos que antes de Sara morrer, ele teve Sara e Agar. Isso que o relato bíblico apresenta. Mas após a morte de Sara, que ele já tinha inclusive se separado de Agar há muitos anos, aparece Quetura, sua nova esposa, e várias concubinas. E ele tinha filhos, formou várias descendências com essas concubinas e esposas que ele tinha. Então não foi Lameque de Caim o primeiro registro de poligamia, foi o primeiro registro de bigamia. Poligamia foi com Abraão. E o terceiro ponto a analisar aqui dentro do contexto de Gênesis 1, 2 e 3, principalmente no capítulo 3 de Gênesis, é a aliança que Deus faz com os nossos primeiros pais quando eles caíram. Houve um pacto, o pacto do Cordeiro, a promessa do Filho de Deus vindo para esmagar a cabeça da serpente. E Deus cumpriu com a parte dele, fez um trato com Adão. E por isso que Adão ensinou como entender a questão do sacrifício de cordeiros, mostrar que o pecado traz sangue. E Abel estava lá fazendo exatamente isso, seguindo as orientações que Adão já tinha recebido de Deus. E Caim matou ele justamente por causa disso. Porque ele queria servir a Deus do jeito que ele achava que estava certo, Caim. E Abel serviu a Deus do jeito que Deus pediu. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. Por isso Caim, com inveja, foi lá e matou seu irmão. Mas Deus fez então uma aliança com Adão. Tinha sido transferido isso claramente para a descendência de Adão. E quando Caim saiu para outro lado, ele formou uma descendência diferente, com hábitos e costumes diferentes. Sete levantou novamente e divulgou, começou um processo de evangelismo na face da terra, que culminou nos dias de Noé com o dilúvio, que foi outro grande evangelista. Entre Sete e Noé teve vários que foram evangelistas, inclusive o sétimo depois de Adão, Enoque, fez um trabalho tão maravilhoso, viveu uma vida tão sensata e tão apegado com Deus, que Deus levou ele embora. Ele foi vivo para o céu. Um registro maravilhoso antes do dilúvio. No terceiro tema, alianças na história. Aqui nós temos uma relação na Bíblia Sagrada da aliança de Deus com a humanidade num registro bíblico. Primeiro com Adão, como eu tinha citado anteriormente, a segunda aliança com Noé, a terceira com Abraão, a quarta com Moisés e a nação israelita, conhecido como a aliança sinaítica ou mosaica. A quinta aliança com Finéias, a sexta aliança com Davi e a sétima aliança, conhecida então como a nova aliança.
relatado em Jeremias 31, de 31 a 34. Interessante que essa nova aliança, o profeta Jeremias, aí no capítulo 31, no verso 36, ele comenta o seguinte: mas se falhar essa aliança, deixará também Israel de ser uma nação santa diante de mim para sempre. E essa nova aliança, meus irmãos, tanto olhando o que Hebreus, capítulo 3, verso 20, fala, como o que Jesus comentou nos evangelhos, quando ele estava prestes a ser conduzido ao Calvário, na última ceia, ele falou a nova aliança, a aliança que eu faço com vocês, onde o meu sangue e o meu corpo será dado em resgate de muitos. Ele não falou de todos, porque todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ele salvaria o mundo todo se o mundo todo quisesse. O que é que realmente Deus requer de cada um de nós no preparo para nos levar de volta a nos tornarmos membros de raça pura, ou seja, sermos redimidos. Mas o que Hebreus aqui aponta claramente é isso. Essa nova aliança, na morte e ressurreição de Cristo, ela foi consagrada definitivamente. E aquilo que Jeremias comentou lá atrás, como veio para aqueles seus e os seus não o quiseram, eles deixaram diante de Deus de ser um povo de Deus como nação. Mas como indivíduo, eles podem fazer parte do povo de Deus, mas agora do evangelho estendido ao mundo gentio, aonde Deus prepara vasos escolhidos para levar a todo o povo, tribo e língua, essa mensagem, essa obra de evangelismo que sempre foi adotado antes do dilúvio, durante o tempo de preparo da arca e depois do dilúvio, nem se fala, até os dias de hoje. Depois do Calvário, então, é uma missão que Deus deixou para nós como compromisso da nossa parte da aliança pós-Calvário, aguardando a volta de Cristo, evangelizar a todo o povo, tribo e língua. Na nova aliança, existem as características de santificação, de reconciliação, de missão e de justificação, normal. Como na antiga aliança também tinha a mesma coisa. Todos os textos bíblicos que nós analisarmos volta para esse contexto. Nós precisamos ser separados, aceitar ser separado por Deus, isso é santificação. A reconciliação, nós somos mortais, em todo momento caímos daqui, caímos dali, e reconciliar com Deus sempre, e com o semelhante, nem se fala. Está vinculado ao contexto da paz, aquela paz que Cristo nos dá. Reconciliação é uma palavra importante no nosso relacionamento humano com Deus. Missão, senso de missão, nós não podemos perder em momento algum. Quando perdemos esse senso de missão, nos acomodamos e nos tornamos pessoas mornas. E quando vira para esse lado, complica muita coisa. Hein? Lá no Apocalipse, o assunto do morno é terrível. Causa o vômito em Deus. E a justificação, Cristo nos justifica, nos perdoa, nos cobre, nos veste com a sua roupa branca, com a sua justiça, e nos tornamos salvos para a honra e glória de Deus. Quarto tema, estrutura da aliança. Analisando na Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vamos ver que Deus se comunicou com a humanidade, selecionando famílias, depois, futuramente, nos dias de Israel, ele selecionou um povo e continua hoje com um povo selecionado. Na ótica da aliança, ele sempre se comunicou conosco, desde os primórdios, na forma cultural que nós pudéssemos entender. E isso continua até hoje da mesma forma. Por isso que muita coisa, às vezes, na Bíblia Sagrada, a gente vai lá e lê lá nos primórdios, fica sem entender. E a hora que ajusta isso com a nossa cultura de hoje, às vezes alguns assuntos fica chocante, fica impactante. Você vai ver isso se entrar lá no Escatologia e estudar as 5 primeiras aulas do Escatologia, versão 5. Você vai ver o tanto de informação pesada que tem ali embutida dentro do Gênesis, que é tão chocante quanto as mensagens do resto da Bíblia ou dos livros apocalípticos.
é de muito impacto. Só que na cultura, nos dias em que foi escrito, eles não tinham como entender da forma que nós temos como entender hoje. E principalmente explicar. E com isso muitas lições vêm de maneira muito forte. Alguns estudiosos da Bíblia resistem em aceitar esses impactos de que a Bíblia está à frente do nosso tempo. Por isso ela informa coisas que nós não temos condição ainda nem de entender e muito menos de comprovar cientificamente. Mas pela fé nós compreendemos. Pela fé nós conseguimos entender, esquadrinhar e explicar. Mesmo que a ciência ainda não possa provar muitas das coisas que está na Bíblia Sagrada. E alguns estudiosos, alguns pregadores, acabam jogando palavras ao vento, alegando informações de que não, isso é especulação, isso é contrafação, e não sei mais o que. Pura ignorância. As pessoas que não abrem a mente para entender a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai continuar fechada para ele. Não vai passar de um livro de carochinha na mão dele por toda a sua vida. E a Bíblia não foi feita para se tornar um livro de carochinha na mão de ninguém. Ele é um livro para ser aberto, compreendido, entendido e vivido e ensinado. Porque é com ela que temos o manual santo que nos conduz ao comportamento ideal diante de Deus e diante dos homens, aguardando para a breve volta de Cristo. O livro de Deuteronômio mesmo é um livro que foi escrito em forma de aliança. A forma de um povo inteiro se relacionar com Deus e entre eles. Nós podemos notar ali, no livro de Deuteronômio, declaração preliminar, como Deuteronômio 1, de 1 a 5 comenta, prólogo histórico, como Deuteronômio capítulo 1, verso 6 até o capítulo 4, verso 43, determinações ou leis, como temos em Deuteronômio 4, 44, até no capítulo 26, verso 19, bênçãos e maldições, como temos em Deuteronômio do capítulo 27 até o capítulo 30, e testemunhas, como temos em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Finalmente, provisão especial. Essa provisão especial, Deuteronômio 31, de 9 a 13. Tudo isso aqui fechou, da parte de Deus sempre ele cumpriu, e da nossa parte sempre com dificuldades de cumprir. Por isso que lá no livro de Josué, no capítulo 24, na altura do verso 15, Josué, ao enfrentar essas barreiras de dificuldade que tinha com o povo de Deus, ele ficou no lugar de Moisés, ele diz: se a vós vos parece bem servir a esses deuses da além da terra dos amorreus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe qual é o grande problema hoje, meus irmãos? Não foi diferente dos dias de Josué. Essa é a nossa casa realmente quer fazer parte disso. Quantos e quantos pais ensinam, dão exemplo aos seus filhos, e os filhos crescem e tomam rumos diferentes, por escolhas próprias. Mas Adão e Eva lá dentro do jardim não fez isso? Os filhos de Adão e Eva, não tem os que escolheram ficar com eles, e os que escolheram seguir em frente? Isso continua, irmãos. Isso não significa que você errou, que você falhou. Todos nós, como mortais, erramos, falhamos, mas nada que nos responsabilize diretamente pela apostasia e escolha dos filhos. De forma alguma. A nossa vida é feita de escolhas e cada um escolhe o seu caminho. E a boa semente está plantada, um dia ela vai brotar e vai resultar. Quem é o dono da semente não somos nós, é Deus. Nós só precisamos plantar. Plantou. Siga em frente, ore a Deus e leve em frente a sua jornada. Os nossos filhos chegarão no dia deles. Eles terão que tomar a escolha definitiva para fortalecer o caminho de vez, deixar o vacilo na fé e andar com firmeza rumo aos portais da Canaã celestial. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, promessas. Se a gente estudar Neemias capítulo 10, verso 30 ao 39, nós analisaremos aqui uma série de promessas em cima de bases fundamentais para a sobrevivência da causa de Deus na terra. Primeiro, não realizar casamentos mistos. Naquela época, isso visava evitar a contaminação do povo com idolatria. Isso não mudou muita coisa, não. Segundo, praticar a observância do sábado sem distrações com as transações comerciais. Também não mudou muita coisa.
Terceiro, cumprir o cancelamento de dívidas e a observância do ano sabático a fim de cuidar dos pobres e dar-lhes liberdade. As leis cerimoniais foram cravadas na cruz, mas o princípio de ser solícito com os nossos irmãos na fé continua de pé. É muito importante lembrar disso. E por último, sustentar financeiramente o templo com seus serviços e suas equipes, trazendo as primícias dos frutos e primogênitos e os dízimos, assegurando a continuação da verdadeira adoração. O sustento da casa de Deus, porque a igreja, o templo é a casa de Deus. Foi naquele tempo e continua sendo. Hoje em dia, meus irmãos, nós vimos lá no Apocalipse, em Laodiceia, que é o último período da igreja cristã na Terra. Lamentavelmente tem um grupo de pessoas que está provocando o vômito em Deus, o morno. Tem o frio também, pessoa que está apostatada até dentro da igreja. Mas o frio, ele tem tanta consciência disso que ele está indo lá porque ele quer a qualquer momento pular para o lado do quente e não se tornar morno. Ele sabe que do jeito que ele está perdido. E ele tem razão quanto está na igreja mesmo desse jeito, porque ali ele, num choque, qualquer hora dessa, ele levanta e se torna quente. Tem que tomar cuidado para o choque não ser muito forte e carbonizar, né? É complicado isso aí. Mas tá dentro da igreja, tá certinho. E lá ele vai encontrar o caminho de tomar o choque na medida certa e consertar, se endireitar. Mas já parou para pensar? Por que será que esse grupo surge dentro da igreja, na profecia bíblica, provocando vômito em Deus? Será que é falta de promessa ou é falta de compromisso? Tem certeza absoluta, falta de compromisso. Eles um dia prometeram diante de Deus e diante dos homens andar nos caminhos de Deus e não cumpriram com a sua parte e vacilam na fé. E aí vai ficando morno a ponto de causar o vômito em Deus. Essa falta de compromisso estabelece o grupo de mornos na igreja, que lamentavelmente, como Sodoma e Gomorra, será vomitado, como o mundo antediluviano será vomitado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Os remédios oferecidos por Deus aí no Apocalipse, no capítulo 3, para ser curado, está lá. Ouro provado no fogo, colírio e vestes brancas, que Cristo oferece para nós. Vamos tomar posse disso, meus irmãos. É importantíssimo. Pense nisso. É a única forma de nos tornarmos quentes, ativos, firmes, com lâmpadas acesas o tempo todo. Sexto tema, o templo. Aqui entramos em Neemias 10, de 32 a 39, e direto na casa de Deus, a UTI. Irmão, vocês já pensaram que o planeta Terra é o hospital do universo? Como hospital do universo, o templo, a igreja, lá dentro desse planeta, se torna a UTI. O nosso planeta é um hospital e lá dentro a UTI. Cristo veio morrer aqui nesse planeta. E é aqui que a Cidade Santa vai descer um dia. Então, aqui, enquanto está desse jeito, é UTI, porque está mexendo só com o doente. E isola caso a caso para evitar a contaminação e a proliferação de maneira avassaladora do pecado. Cuidar desse templo, zelar desse templo, é muito importante, porque a UTI bem cuidada, bem equipada, é uma fonte de salvar vidas. Aqui na UTI, o médico dos médicos está salvando vida o tempo todo. Mas precisamos fazer da nossa parte, desempenharmos a parte do compromisso que assumimos nessa aliança, diante de Deus e diante dos homens, para que não falte equipamento e estrutura nessa UTI, para que o médico dos médicos possa salvar o maior número de pessoas possíveis. E eu e você que vamos levar. Nós fazemos parte dessa equipe médica, como auxiliares, como padioleiros, como enfermeiros, seja lá como for. De alguma forma, nesse grande conflito entre o bem e o mal, o tempo todo nós estamos cuidando dos feridos. Uns mais do que nós, outros menos, somos cuidados pelo médico dos médicos, mas assim mesmo, nesse envolvimento todo, ajudamos aqueles que temos condição de ajudar, que está pior do que nós. Esse é o trabalho da causa de Deus na face da terra, na UTI, no templo.
e o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo, porque quando eu vivo de forma real a relação da aliança entre eu e Deus, eu vou refletir isso com o semelhante. E vou viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, para a honra e glória de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque lá também, nessa UTI, é o ponto de encontro de Deus conosco. É muito importante lembrar disso. O sétimo tema, o peso do Calvário. Em Lucas capítulo 22, verso 20, diz o seguinte: esse é o meu pacto que eu faço com vocês. O pacto do meu sangue, do meu corpo. Irmãos, o véu do santuário, assim que Jesus morresse, ele ia romper de cima e embaixo, cravando na cruz as cerimônias, as leis cerimoniais, mas estabelecendo de forma definitiva a supremacia da luz sobre as trevas desse planeta. Não assumir a nossa parte do compromisso, desse pacto, dessa aliança que temos com Cristo, de uma maneira indireta ou até direta, sermos culpados do sangue dele no Calvário. Porque eu estou ignorando a aliança que foi feita, o preço pago por ele, que resgata a mim e a você. Deixar de cumprir com a nossa parte desse compromisso, desse pacto, é muito grave. Porque um dia Jesus vai voltar. Ele fez da parte dele, a hora que ele cobrar da nossa parte, o que restará? O que restou? O que nós fizemos? Que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que possamos, de fato, cumprir com a nossa parte dessa aliança. Santo Deus, fortaleça em nós a capacidade de cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E que naquele grande dia, Senhor, sejamos convidados por Ti a entrar para o reino que está preparado para nós antes da fundação do mundo. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.